Infelizmente, no nosso país, nós temos uma enorme dificuldade do acesso à terra para os pequenos. Isso data desde 1534, ainda quando o rei Dom João VI editou as chamadas capitanias hereditárias e dividiu esse imenso país em 15 fazendas e distribuiu para os seus amigos. Essa concentração fundiária, nem mesmo com a decisão do Marquês de Pombal, lá em 1759, de revogar as capitanias hereditárias, não fez com que elas fossem desconstruídas. E no Mato Grosso, um país, um estado como o nosso, de grande extensão territorial, ainda com baixa densidade demográfica, nós temos concentrações fundiárias muito grandes e, para lá disso, temos áreas que são de domínio público, ou da União, ou do Estado de Mato Grosso, que encontram-se em poder de poucas pessoas e não cumprem com a sua tarefa, com a sua função social, que é de servir para a distribuição àqueles que mais precisam. Essas áreas, quer seja mais ao norte, como no município de Novo Mundo, Guarantã, Peixoto de Azevedo, ou quer seja nas áreas de divisas do estado de Mato Grosso, as chamadas faixas de fronteira, como é o caso aqui da Bolívia. E o que nós temos acompanhado, eu que milito muito nessa área, e aqui o deputado Wagner Ramos falou disso também, e quero dizer do que eu tenho acompanhado com muito pesar, é a própria justiça atuando para atrapalhar essa função social da terra. Nós sabemos que Mato Grosso tem uma vara agrária, e essa vara agrária é a ela que compete decidir os conflitos agrários do estado do Mato Grosso e, para além disso, os conflitos que existem na região urbana da grande capital, Cuiabá. E aqui, no entanto, muitos juízes da vara comum, da justiça comum, têm atuado para expedir decisões de reintegração de posse que têm levado ao aumento dos conflitos no campo. E nós temos sempre pedido para que seja observada a legislação e os processos sejam destinados, sejam trazidos aqui para a vara agrária, e quero aqui ressaltar que a doutora Adriana sempre tem feito um trabalho muito bom, de bom juízo mesmo, de quem pesa na hora da sua decisão aquilo que é o melhor e aquilo que é de direito. Mas eu digo isso para falar que o Juinão não é um caso separado, o Juinão não é um caso à parte, é um dos muitos casos que acontecem aqui, deputado Wilson Santos, aqui no estado de Mato Grosso, de disputa de dominialidade e de títulos não materializados, títulos que são voadores que estão por aí. Nós temos no estado do Pará, por exemplo, o campeão em títulos sobrepostos. Para cada palmo de terra no Pará tem 9 documentos, Mato Grosso tem 5. Então, nós temos 5 camadas de documentos para cada palmo de terra aqui no estado, e isso dificulta e é o que leva a essas ações de reintegrações que desesperam as famílias. E eu digo isso também para reforçar a importância da divisão da terra para a agricultura familiar. E quero trazer aqui alguns dados do portal do governo federal que reforçam essa tese. A agricultura familiar, ela é de extrema importância para a produção de alimentos. Quando no Brasil nós consideramos a produção de alimentos sem agricultura familiar, nós ocupamos o 8º lugar na economia no mundo de produção de alimentos. Quando nós agregamos a produção da agricultura familiar aos demais setores, nós já trazemos para a 5ª posição. Então, o Brasil passa a ser o 5º maior produtor de alimentos, com uma produção de 84,6 bilhões de reais por ano. A agricultura familiar também é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes.
ela é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa no Brasil. É responsável por mais de 70% dos brasileiros ocupados no campo. As ocupações não se dão no agronegócio, mas sim, em sua maioria, pela agricultura familiar. 84% dos estabelecimentos rurais brasileiros pertencem à agricultura familiar. A agricultura familiar produz 70% do feijão consumido, 34% do arroz, 87% da mandioca, 46% do milho, 38% do café produzido no Brasil vem da agricultura familiar, 21% do trigo, 60% do leite, 59% da produção de suínos, 50% da produção de aves, da produção comercial, 30% da produção comercial de bovinos. E aí, eu quero ressaltar que o Estado de Mato Grosso precisa investir muito mais na agricultura familiar. Aqui, deputado Wilson Santos, já conversei com Vossa Excelência dias atrás, nós chegamos a realizar uma audiência pública para tentar sensibilizar o governo a revogar o decreto 230/2015, que foi um decreto que foi gestado lá na SEMA pela ex-secretária, que era membro do Ministério Público, e esse decreto, ele está fazendo com que os agricultores familiares padeçam. Esse decreto, ele impede com que os bancos públicos possam liberar os recursos para o financiamento da agricultura familiar. Só no ano passado, para se ter uma ideia, o Banco do Brasil foi impedido e deixou de financiar a agricultura familiar com mais de 300 milhões de reais por conta do decreto 230/2015, que impede, não é que ele impede, mas ele traz tantas exigências e a um custo tão alto que os pequenos, os agricultores familiares, que já têm que trabalhar, dar um duro danado, e trabalhar na roça não é fácil. Eu fui trabalhador rural até os 14 anos. Eu sei o que é difícil você pegar no cabo da enxada, você levar picada de marimbondo, de aranha, de formiga o dia todo, para chegar no final da tarde, você conseguir garantir o mínimo para a sua subsistência, plantar e colher. E aí os bancos públicos, principalmente a partir do governo do presidente Lula, passaram a ter uma grande monta de recursos públicos para financiar o fortalecimento da agricultura familiar. E o decreto 230/2015 é o único no Brasil, é só o Estado de Mato Grosso que tem esse decreto, que exige a APF, que é a autorização provisória de funcionamento das propriedades rurais, cuja autorização os agricultores familiares não têm condições de fazer com que ela aconteça, de contratar as empresas para fazer esse pedido, esse requerimento de licenciamento junto à SEMA, e essa APF está sendo um calcanhar de Aquiles, está levando à falência a agricultura familiar do Estado de Mato Grosso. Não adianta nós aqui colocarmos recursos através de emenda para aquisição de patrulhas mecanizadas, de querermos trazer a tecnologia para dentro da agricultura familiar, para que o homem e a mulher, o trabalhador e a trabalhadora, não precise mais ficar na enxada, na foice, mas por outro lado, nós temos um decreto que inviabiliza, que impede com que o agricultor familiar tenha acesso a esses recursos que são em grande monta e que poderiam fazer com que Mato Grosso pudesse saltar e muito. Por último, quero dar passar aqui um dado. Nós temos no Brasil uma média de 72% daquilo que é consumido em cada cidade, produzido ali naquele município. No Mato Grosso, isso cai para 17,3% só. A banana aqui vem da Bahia, a melancia vem de Goiás. Portanto, nós precisamos financiar e fortalecer a agricultura familiar para que ela possa produzir mais, com mais qualidade, com menos sofrimento para o homem e para a mulher do campo.